É nós da fita de novo, mano. Então, nós estamos discutindo a polarografia, tá certo? Mencionamos que a polarografia é uma voltametria, a única diferença é que ela usa um eletrodo de mercúrio que é gotejante, que cria uma série de características diferenciais com eletrodos sólidos. Mencionamos como rapidamente ela teria surgido e basicamente o que você analisa nela que é colocado aqui embaixo, que é colocado aqui embaixo. Então falta nós descrevermos agora, e eu não sei se eu vou descrever aqui, tem bastante espaço aqui, ó. Acho que tem bastante espaço aqui, dá para escrever aqui sim, aproveitar o quadro. E a gente vai colocar agora rapidamente, se eu enxergar por causa desse negócio do sol aqui, o parâmetro que a gente trabalha, certo? Seria a parametrização, seria o formalismo. Vamos colocar o formalismo. Tá? Que o formalismo se dá da seguinte maneira. Através de, vamos dizer, alguns pressupostos, tá? Você tem alguns pressupostos, como por exemplo o fluxo constante de mercúrio. Esse fluxo constante de gotejamento, normalmente ele é medido em quilos por segundo, tá certo? Esse é um pressuposto. Tem mais pressupostos. O fato de você ter, por exemplo, uma gota esférica e o fato de você aplicar a relação de Cottrell, lembra dela? Relação de Cottrell de área de superfície. A gente viu em cronoamperometria, né? A relação de Cottrell de uma diferenciação, inclusive, que diz respeito à área de superfície e que diz respeito a tempo de meia-vida, etc. Isso aqui originou uma equação, que é uma equação clássica, que relaciona a corrente difusional a um determinado número mágico aqui. Aliás, tem uns dois. Em voltametria você tem uma meia dúzia de números mágicos. Todos esses números mágicos têm um fundamento. Esse fundamento ele é buscado a partir, normalmente, da primeira e segunda lei de Fick, de difusão, em que você encontra relações de concentração, tempo e concentração e área de superfície, ou distância percorrida em área. E através da solução de equações diferenciais originárias, colocando determinados limites, né, que são os boundaries, determinadas condições, você resolve algumas quantidades. Parte dessas quantidades, inclusive, quando elas independem da temperatura, já vem com o cômputo da temperatura de 298 K, isso acaba gerando um número. Outra parte é porque diz respeito a um determinado coeficiente que já é padrão, já é tabelado e acaba se misturando dentro da equação. Bom, seja como for, o que você tem aqui é essa expressão aqui, ó. Novamente, você tem coeficiente de fusão, raiz do coeficiente de fusão, né? Raiz quadrada do coeficiente de fusão, o que é um pouco diferente desse mzinho aqui que eu já vou explicar. Esse mzinho está relacionado à raiz cúbica e aqui você tem um talzinho aqui elevado à sexta potência, certo? Então você fecha isso aqui, ó. Eu já explico essa equação. Então essa equação ela é chamada de Hejrovský-Jukovic. Jukovic. Tá bem? Não, na verdade essa equação é a equação de Hejrovský, não é Jukovic não, é Hejrovský. Tá? Nessa equação, o D é a corrente de fusão, N vai ser o número de elétrons, isso aqui é fluxo, isso aqui vai ser o fluxo de gotejamento, e esse aqui é o tempo de vida, é o lifetime da gota. É o lifetime da gota de mercúrio. Essa equação aplicada de uma outra forma, então veja, então veja que você tem a corrente de difusão, que é aquela corrente máxima, né, aquela corrente limite máxima, como sendo uma função básica do coeficiente de função da espécie, do fluxo do gotejamento e do tempo de vida. Mas isso se converte numa outra expressão, que é uma expressão que você já deve ter visto muito próximo em algum lugar. Então vamos colocar aqui, ó, RT sobre NF, logaritmo D.
isso aqui é muito parecido com a relação de Nernst, concorda? Muito parecido com a equação de Nernst. Com um detalhe, em vez de você ter aqui o potencial como sendo um potencial padrão, você tem um potencial de meia onda. Sacou? E aqui, em vez de você ter o logaritmo natural, vou até diminuir um pouco, diminuir não, vamos encostar ele um pouco mais para cá. Ao invés de você ter o logaritmo natural de uma constante K padronizado, então você tem de uma constante Q de quantidades empíricas, quantidades testadas, aqui você tem uma relação matemática, que é uma relação que se dá da parte da corrente que não representa o seu máximo pela corrente, tá certo? Essa é uma relação bastante clássica também. Eu vou quebrar ela aqui para não confundir. E essa sim é chamada de equação de Hejrovský-Ilkovic. E isso me faz lembrar que eu cometi uma gafe quando eu coloquei essa equação como sendo a equação de Hejrovský. Falei tanto do cara que acabei colocando ela aqui. Na verdade, essa equação é a equação de Ilkovic. Tá certo? E essa é a Hejrovský-Ilkovic. Se você observar essa equação, ela é muito parecida com a equação de Nernst. Tá? E se você observar essa equação, você vê que ela te permite a determinação a partir... Opa, peraí, que nós estamos fazendo outra caca aqui que é muito importante. Quer dizer, a caca não é importante. É importante, pronto, perdi de novo onde é que está o babado aqui. Achei. Esqueci de um pequeno parâmetro delicado para colocar aqui nessa equação, que é a concentração da espécie química. Falei assim, a polarografia é utilizada para determinar a concentração da espécie química. Ora, beleza, então eu tenho uma relação da corrente limite, ou corrente de fusão, e a concentração colocada aqui, já que os outros parâmetros são parâmetros padronizados, né, como o número de elétrons, coeficiente de fusão, o fluxo e o tempo de meia-vida da gota. Então, eu tenho uma relação direta com concentração. Então eu tenho aqui que isso aqui é diretamente proporcional à concentração. Essa é a alma da polarografia. Eu esqueci de colocar a alma dela ali. O objetivo, né? Além do objetivo qualitativo, que é você determinar o potencial de meia onda, que você pode explorar esse potencial de meia onda. Veja que você tem ali uma relação linear, né? Isso aqui é uma relação linear. Concorda? Isso aqui é uma relação linear. Então você consegue, nessa relação linear, você consegue verificar o potencial aqui. Vou fazer até um pouco diferente aqui, ó. Vai inverter um pouquinho, né? Você tem um potencial aqui, ó, esse potencial é sempre negativo, e sendo esse potencial negativo, se você tiver esse intercepto aqui, ó, esse intercepto aqui, que é um intercepto de potencial, esse é o potencial de meia onda. E essa inclinação aqui, tá certo? Aqui você tem uma leitura de potencial, essa aqui você tem Peraí, você vai ter isso aqui, ó, ln de t menos i sobre i, tá certo? Essa inclinação aqui é a inclinação que representa RT sobre NF. Essa aqui é a inclinação. E essa inclinação é interessante. Quando ela tiver um valor mais ou menos aproximado é ótimo, um valor significativo, isso indica que esse processo no eletrodo é reversível. Se por acaso ela estiver baixo, significa que ele é irreversível. E se ele for irreversível, você pega se você enxergar, né? Se não enxergar, não pego nada. Cadê? Ah, tá aqui. O sol batendo aqui fica difícil enxergar aqui. Imagina que vocês também devem estar sofrendo para tentar ver. Se ela for irreversível, você vai colocar um parâmetro alfa na equação aqui, ó. Aqui, ó. Alfa. Tá? Esse alfa, portanto, você só introduz na equação se você estiver diante de um valor muito baixo de inclinação, que não me dá uma relação direta sobre essa relação natural logarítmica que existe entre, vamos dizer assim, a não corrente sobre a corrente, né? É como se fosse o oxidado e o reduzido, né? Engraçado essa razão dentro do logaritmo natural. A não corrente sobre a corrente, então ela acaba sendo uma inclinação muito baixa. Isso sugere que você tem um processo irreversível. Aí você coloca esse parâmetro alfa ali. Esse parâmetro alfa, ai caramba, tá aqui.
aqui, onde é que está? Ah, está aqui, então um pouco mais para cima. Ah, que bom, esse parâmetro alfa, ele é... Não, aí ficou meio chato aqui, ó. Esse parâmetro alfa é um número que vai entre 0 e 1. E é melhor que a gente coloque esse 0 e 1 indicando que você tem um processo reversível, quanto mais próximo de 1, tá certo? Precisa tomar cuidado para não confundir esse parâmetro alfa para nos estudos de voltametria que nós vamos alocar aqui na frente, em que o desejado do alfa é que seja meio, isso tem a ver com barreira energética, e isso vai para um outro mundo, por assim dizer, tá bom? Bom, então era isso que eu tinha que colocar para vocês, um pouco a respeito da polarografia e os métodos que são utilizados. Uma outra observação, rapidinha, tá? Rápida, muito rapidinha, é que permite também você determinar, não tem nem espaço para colocar isso daqui, né? Vou colocar aqui um pouco mais para baixo. O quantitativo permite você determinar a concentração do analito, mas ele também permite você determinar uma constante de ligação metais. Tá? Isso aqui basicamente é o seguinte, é quando você tem... Eu devia ter colocado isso em outra cor, né? Vou colocar isso aqui em outra cor. Vou colocar aqui numa cor que eu não coloquei ainda, não coloquei verde aqui eu coloquei verde. Ah, vamos colocar amarelo, amarelo. Tá? Vamos colocar aqui em cima e fica mais fácil. Quando você tem, por exemplo, um metal, tá certo? E esse metal se liga a um determinado número de ligantes, isso forma um complexo metal ligante, tá certo? E a isso atribui-se um valor de K de ligação. Vou colocar um K-bind aqui, vai. Um K de ligação. Então, esse é um outro aspecto quantitativo. Quando você tem um metal, você tem um metal que é um metal eletroativo, e esse metal eletroativo se combina com Q ligantes, né? Então é como se tivesse assim, representação que você tem aqui um metal, e aqui você tem um ligante aqui, por exemplo, um ligante aqui, por exemplo, um ligante aqui. Q vezes. E esse ligante ele é eletroinativo. Tá bem? Então aqui você tem pincelado as ideias básicas da polarografia e a sua serventia, e que de certa forma nos introduzem ao mundo mágico da voltametria, em particular da voltametria cíclica, que é o assunto linear, né? Voltametria linear. Polarografia é uma varredura linear. Né? A diferença é que em vez de usar um eletrodo sólido, que eu utilizo no LSV, Linear Sweep Voltammetry, LSV, ou voltametria de varredura ou exploração linear, eu vou utilizar um eletrodo de mercúrio. Mas os parâmetros, como a gente vai ver, são muito próximos, muito parecidos. Na voltametria cíclica você consegue brincar um pouco mais, o que fará com que nós tenhamos um pouco mais de tempo também envolvido na discussão da voltametria cíclica. E vamos a um próximo vídeo maravilhoso que vai inaugurar uma outra situação no nosso curso de eletroanálise, de métodos, técnicas e aplicações de eletroanálise, ou eletroquímica, que é o emprego de software de simulação. Tá bom? Então nós vamos começar a brincar, já que nós estamos numa situação remota de aprendizado, e já que esses quadros estão muito chatos pra caramba, e já que ainda tem um monte de exercício chato que ainda vem por aí, vamos brincar um pouco para tentar melhorar o pedagogiquez, né, o aspecto didático desse curso, dessa disciplina, com determinadas simulações gráficas que são obtidas em softwares de simulação, que é o assunto do nosso próximo vídeo, em que nós vamos introduzir softwares de simulação e vamos já começar a trabalhar com eles na polarografia para a gente ir se acostumando com o potencial desses softwares. Vamos ter também para espectroscopia de impedância. Aí vai ficar chique. Como diz o ditado, não sei se ele é mineiro ou se ele é paulista do interior, chique no último.